Olá, bom dia. Aqui quem fala é Diná. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje nós estamos aqui com um super convidado nosso, que assim é um prazer para a gente estar aqui com o Alex, que é da versão Unique, representante de produtos do Nepal e Butão. E o mais bacana que eu acho que vai ser bem importante para a gente é que, na verdade, ele esteve, né, nesses dois países e ele pode contar para a gente realmente informações assim bem de cunho muito pessoal da viagem dele, né? Então, isso é bem bacana. O que eu queria passar para vocês antes da gente começar. Esse bate-papo ele vai ter duração de aproximadamente 30 minutos. Vocês podem fazer perguntas se quiserem. Se de repente não deu tempo de fazer pergunta, alguma coisa, vocês têm o meu e-mail, podem me mandar, que depois eu passo para o Alexandre e eu mesma respondo também, então não tem problema. Vocês também têm acesso à apresentação. Nós não vamos usar a apresentação aqui, mas vocês podem ficar à vontade para baixar. Se vocês tiverem dificuldade, podem me mandar e-mail também. E é basicamente isso. Então, aproveitem. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Então, sou Alexandre. Eu visitei, na verdade, Nepal e Butão ano passado, então é bem recente, vai fazer um ano daqui a pouco. E, né, o Nepal e Butão são dois países que estão localizados no norte da Índia, né? Estão presos entre a Índia e a China, ao lado do Tibete. E são países assim, de experiências. Então, são destinos de cultura, são destinos esportivos, mas, além disso, a gente faz muitos encontros de pessoas. E vou contar um pouco, né, das experiências também que a gente vivenciou durante esses dias. Então, para chegar no Nepal e no Butão, tem uma logística um pouco, não complicada, né? Mas é uma viagem, né? Pode chegar sem problema no Nepal, em Kathmandu, né? Que é a capital do Nepal. Pode chegar como a Turkish Airlines, como a Qatar Airways, e pode chegar também como a Emirates. Na verdade, a Emirates opera como a Fly Dubai, né? Que é uma low cost deles. Tem voos também locais, sobretudo chegando da Índia. E tem também a Singapore Airlines e a Thai Airways, que pode chegar no Nepal, né? Que às vezes tem pessoas visitando o Sudeste Asiático e pode visitar também Nepal. Pode ser uma boa opção. E para chegar no Butão, tem apenas duas companhias aéreas, né? Que são as companhias aéreas nacionais. Então a logística fica ainda mais complicada, mas também é tranquilo. Só precisa saber que quase todos os voos atrasam, na verdade, porque por causa das condições climáticas. Porque todos esses países, como eles ficam bem no meio dos Himalaias, aí pode ter um vale com muita neblina e o voo não pode decolar. E você está esperando em outro vale, você fala, nossa, o voo nunca vai chegar, o tempo está super aberto, só que do outro lado da montanha aí tem bastante neblina e o seu voo pode atrasar um pouquinho. Então, para chegar no Butão, você chega, na verdade, em Pago, que é onde fica o aeroporto internacional, e você pode chegar de Kathmandu, da Índia, Singapura e também de Bangkok. Né? São as 4 portas de entradas principais. E vamos então aproveitar que a gente já falou como que faz para chegar, vamos falar um pouquinho sobre os roteiros, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida, por exemplo, por onde começar, quais cidades visitar, onde que eu vou, quanto tempo eu passo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, para chegar, né, os roteiros básicos, na verdade, no Nepal, geralmente as pessoas, o básico mínimo são 3 noites na capital, em Kathmandu. Kathmandu é um destino super cultural, né? Então, tem 70% da população hinduísta. Então, bem na entrada de Kathmandu, quando você chega do aeroporto,
tem um complexo hinduísta tombado pela Unesco, onde tem umas cremações. Então a mesma coisa do que você pode encontrar em Varanasi, na Índia. Que interessante. É exatamente a mesma coisa, mas, né, é um pouco mais tranquilo. A gente sabe que Varanasi, para um viajante que não, né, que viaja pela primeira vez na Ásia ou na Índia, a gente sabe que Varanasi pode ser um pouco, né, uma cultura bem diferente. Sim, é muito pesado, exatamente. Então, eu achei, né, quando a gente foi, a gente já tinha visitado Varanasi antes, uns dias antes, mas eu achei justamente que nesse lugar mesmo, né, nesse complexo hinduísta, era bem tranquilo e tem muitas emoções, porque você vê o corpo, você vê todo o ritual que os hinduístas têm e, bom, pessoalmente eu chorei, de verdade, né, porque você se coloca no lugar das pessoas, né, no lugar da cremação é sempre um momento um pouco muito pessoal, muito pessoal, né? Exatamente. E você está ali não tirar fotos, né? Claro que é um momento pessoal, como se fala. Mas, enfim, então tem esse complexo hinduísta bem na entrada de Katmandu. Tem também stupas e templos budistas, tanto no centro da cidade de Katmandu, quanto nas colinas em volta de Katmandu. E depois tem 3 lugares extremamente famosos, tombados pela Unesco também no Nepal, em Kathmandu, né? Que são os Durbar Square. Se a gente faz a tradução literal, quer dizer a Praça dos Palácios. Ah, que bacana, que bacana. Porque, na verdade, no Nepal, no Vale do Nepal, tinha 3 reinos. Né? E cada um desses reinos queria mostrar o poder e a riqueza deles. Então, eles construíram essas praças extremamente famosas, com muitos templos, muitos palácios, uma riqueza enorme. Então, a gente visita esses 3 lugares também durante esses 3 dias de roteiro. Certo. Então, isso é o básico do Nepal, ficando 3 dias. 3 dias no Nepal já está bem, você consegue cobrir bem a... Exatamente. Que na verdade, você para quem quiser um destino cultural, visitar, né, a cultura do país, tudo fica concentrado em Katmandu, no Vale de Katmandu. Então, 3 noites está ótimo. Tá, e fica acomodado ali e faz os passeios pelo vale, então. Exatamente. Entendi. Depois, para quem quiser fazer trekking, claro que é o destino ideal, né? A gente sabe que o Nepal é bem conhecido pelas trilhas de trekking que eles têm. Então, uma média, né, de estadia no Nepal para fazer trekking é de 2 semanas, mais ou menos. E para quem quiser conhecer um pouco mais o interior do Nepal, tem a opção de ir até Pokhara. Então, são 45 minutos apenas de voo de Kathmandu. Lá tem as montanhas do Annapurna também. Montanhas extremamente famosas. Sim, sim. E tem um lago também. Então, é um lugar onde, pessoalmente, eu fiquei 2 dias. Estou relaxando. Só aproveitando. Que bacana, tá vendo? Relaxando mesmo. Exatamente. Só aproveitando das belezas da natureza, do nascer do sol nas montanhas, do pôr do sol, fazendo passeio de barco no lago de Pokhara. Tem também uma comunidade tibetana lá, então você pode visitar essa comunidade, que eles fugiram durante a guerra com a China. Então tem um museu, eles fazem artesanato também. Então, e você consegue conversar com essas pessoas que elas são super abertas. A gente encontrou com uma a vovó, né? Tipo, eu tinha uma foto com ela porque ela parecia minha avó. Então, depois eu comprei um artesanato dela, que eu comprei com minha avó. Falei, olha, quase sua irmã. Mas então é isso, né? O Nepal, esses países são lugares de encontro. Sim. E Butão, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro no Butão, né? Sim. Então, no Butão, é um mínimo de 6 noites. Porque a gente tem 3 vales principais, que são as mais turísticas, mas o Butão a gente sabe que não é turismo de massa, né? Sim. Então, tem a cidade de Pago, Thimphu e Punakha, né? São essas 3 cidades principais, são esses 3 vales que a gente visita.
A gente sempre então, pousa em Paro, onde tem o aeroporto internacional, Certo. mas a gente segue direto para Thimphu. Tá. Por quê? Porque a gente vai se acomodando pouco a pouco com a altitude. Certo. Você chega em Paro, altitude de 2.200 metros. Não é muita coisa, mas para algumas pessoas tem que ter um tempo de adaptação. Claro. Então a gente segue direto para Thimphu, né? Geralmente você visita um pouco o centro da cidade, onde não tem muita coisa, mas você descansa. Certo. Se adapta, né? Deixa o corpo se ajustar à altitude. Exatamente. Tá. E o dia seguinte, né, você faz algumas visitas de templos, de museus de artesanato. Dá para fazer hiking também, Tá. né, para visitar mosteiros. A gente demorou mais ou menos 2 horas de hiking Tá. ida e volta. Tá. Não foi uma caminhada super difícil, né, uma coisa super tranquila. Tá. Porque, né, tem uma diferença entre hiking e trekking. Hiking, você faz a trilha, né, e volta no mesmo dia, no lugar de partida. Certo. Trekking, você acampa, né, fica alguns dias. Vai mudando de ponto A para B, para C e aí vai. Exatamente. São as duas diferenças. Então você faz isso e você depois segue para Punakha. A cidade de Punakha tem uma altitude de apenas 1.200 metros. Então também é super tranquilo. É a mesma altitude do que Kathmandu. Kathmandu de 1.300 metros. A mesma coisa lá. Você visita templos. Em Punakha, sobretudo, tem o Templo da Fertilidade. Né? Onde você, né, um templo onde as mulheres que não conseguem engravidar vão para justamente encontrar com uns monges, ter uma benção. Sim. Enfim, tem todo um ritual que é engraçado para a gente. Mas é super significativo para eles, exatamente, não? Porque é protetor. Né? Tem uma coisa de proteção. Que bacana, que bacana. E porque, na verdade, eles pintam pênis em todas as casas para se proteger. Porque eles falam que tem um guru que se chama Guru Rinpoche. Esse guru, ele trouxe o budismo tântrico para o país, no século VIII. E ele tem um monte de histórias. E parece que um dia, uma noite, ele matou uma deusa malvada como o pênis dele. Então, é por isso que eles têm essa, né, nas casas deles eles pintam pênis para se proteger, né, do mal. E também nesses lugares a gente visita dzong. Os dzong são os centros espirituais, culturais e políticos também da cidade. Porque no Butão sempre tem o rei e o monge, né, que ele representa o budismo. Certo. E o budismo é a gente fala é a religião do país, né? Na verdade, mais uma filosofia de vida, né? Sim. Então, sempre tem os dois, e nos dzong, que são os monumentos mais grandes, né? Maiores, mais importantes do país, então a gente visita esses dzong em cada vale. Certo. Tá? E depois é só aproveitar, meditar nos templos, aproveitar das belezas da natureza que o país oferece. Que 90% do território, né, do Butão é coberto por floresta. Certo. E eles têm isso na Constituição. Né? Eles não podem, na Constituição, eles escreveram que não pode ter menos de 70% de floresta no país. Né? Uma coisa bem de natureza mesmo. Sim. E depois a gente segue para Paro. Paro, que é a capital, que é, né, o lugar onde a gente chega no país, e tem o Ninho do Tigre. O Ninho do Tigre é o templo budista mais famoso do país. Então tem uma caminhada de entre 2h30, 3 horas. É bastante coisa. Então por isso que na chegada em Paro a gente vai direto para Thimphu e Punakha. Certo. Porque no último dia a gente faz essa trilha. Que é uma trilha de 3 horas, mais ou menos, né? Entre 2h30 e 3 horas. E você chega no templo que tem uma altitude de um pouco mais de 3.000 metros. Uau! Então,
É por isso que a gente faz o roteiro dessa forma, Certo. né? E a gente recomenda de iniciar a trilha bem cedo pela manhã. Tá. Porque tem muitos grupos, né, que chegam também cedo, mas um pouco menos cedo do que, né, um casal, uma pessoa, né, sozinha. Porque quando você chega no templo, você consegue meditar no templo sem ninguém. Que bacana. Então a gente chegou lá bem cedo e a gente meditou durante 30 minutos. Não tinha ninguém. Olha Ninguém. isso. Então uma coisa assim extremamente impressionante. Sim, sim. E isso, na verdade, acaba sendo uma experiência que você recomendaria para qualquer tipo de pessoa? É algo que qualquer pessoa conseguiria fazer? Você entende dessa forma? Essa trilha, você fala? Sim, sim. Então, a gente encontra com pessoas de 70, 80 anos. Claro, eles demoraram mais. Claro. Né? A gente encontra com um casal de americanos que tinham 80 anos. A gente falou, nossa, gente, parabéns, que legal, a gente bateu um papo com eles. Claro. Ela falou, eles falaram, a gente queria ver esse lugar. Certo. Então, demoramos 4 horas para chegar lá. Mas, né, fizeram a trilha tranquilos. Certo. E também chegaram entre os primeiros no tempo. Né? Então, é uma coisa... Se você tiver uma condição física, vamos falar, normal, dá para fazer, sem problema. Tá. E acho que uma experiência bacana também é da descida, né? Que você sobe, tem toda aquela esforço físico, mas quando você desce, você pode tomar um chá, não é? Que você para no caminho, toma um chá ali. Então, assim, eu acho que isso também acaba sendo muito bacana e representa muito o que é você ir para lá, né? Que são essas experiências que você pode ter. Exatamente. Né? Que você pode parar, tem tipo uma lanchonete, né? No caminho, você pode parar, tomar um chá de frente com o Ninho do Tigre. Tá. E geralmente a gente faz na volta, justamente para evitar o fluxo de turistas, fazer a visita primeiro e na volta você descansa no meio das montanhas. É uma coisa assim sensacional, de verdade. Bacana. Bom, a gente falou do roteiro. Qual que é a melhor época para visitar? Então, o Nepal, se a gente focar só na cidade de Katmandu, a gente pode fazer sem problema de outubro até maio, abril, maio. E mesmo no inverno, a cidade de Katmandu é tranquila. Tá. Né? O clima é agradável, porque a gente, né, a altitude, como eu falei, é de apenas 1.300 metros. Certo. Então, apesar de ficar no meio das Himalaias, dá para fazer tranquilo. Tá. Butão é um pouco mais complicado, porque a altitude é maior. Então, a melhor época vai ser de setembro até início de novembro. E depois a gente, né, deixa de visitar durante o inverno, então dezembro, janeiro, fevereiro. E pode voltar de março até maio também. Tá. Isso é a melhor época para os dois países. Maravilha. E é um destino para qualquer tipo de viajante? Para quem quiser focar nas experiências culturais, Tá. São os lugares super tranquilos. Certo. Quando você compara com a Índia, não tem nada a ver. Nepal, óbvio, né, que é um pouco né, agitado, né, cidade agitada, mas quando você compara com New Delhi, quando você compara com Varanasi, é super tranquilo. Ai, que bacana. Para quem quiser ter uma primeira experiência, eu acho que dá para fazer tranquilo. Tá. Porque não tem... a gente sabe, né, que o que toca a gente é a pobreza que a gente pode achar na Índia, né? Claro. E a gente não acha isso no Nepal, Tá. e nem no Butão. Então, isso é uma coisa que dá para fazer. Hotelaria, a gente encontra várias categorias, como que tem de oferta? Então, tem de 3 estrelas até os 5, até os hotéis da rede Aman, como Six Senses no Butão, né? Tem para todo mundo, de verdade, né? A gente experimentou Aman, como e também hotéis 4 estrelas. Certo. E
em todos os hotéis a gente, né, fica impressionado pela qualidade do serviço, pela qualidade dos cafés da manhã, dos lugares. Sim. Então, de verdade, tem opções para todo mundo. Ai, que bacana. Quais são experiências? Que a gente falou logo no começo, a gente falou sobre as experiências, né, que tem disponíveis, as experiências que você pode fazer enquanto você está lá. Quais que você indicaria? Que você falaria, olha, não pode deixar, não perca. São aquelas que vão ficar para sempre. Exatamente. Então, a gente fez uma experiência, a gente fez uma aula de yoga em um restaurante que tem um rooftop com uma vista para a maior estufa do Nepal. Certo. Então, você consegue fazer a gente fez uma aula privativa, você consegue fazer uma aula de yoga e de meditação de frente para essa estufa. Ai, que bacana. No pôr do sol. Então, isso é uma experiência de verdade que me emocionou, que me tocou. Depois, a gente encontrou com um monge também, um monge budista, como o qual a gente fala um pouco, né, as perguntas que a gente tinha sobre budismo. É religião ou não é? É mais filosofia? Como você vê isso? Qual é o seu dia a dia, né? Então, pode fazer também esse encontro. E, sobretudo, no Nepal tem o Mountain Flight, né? O sobrevoo, o voo panorâmico para ver o Monte Everest. Então é um voo que sai muito cedo pela manhã. E quando você chega no aeroporto, por volta de 5 da manhã, você não sabe se você vai fazer o voo. Porque eles fazem um voo antes com ninguém, para ver se não tem neblina, se não tem tempestade. Então, você fica assim no aeroporto super ansioso, porque você quer fazer esse voo. Você quer ver todas as montanhas do Everest, o Monte Everest. Aí, né, liberaram, a gente foi, e um voo mais ou menos de 45 minutos. Mas para começar a ver as montanhas, demora mais ou menos 10 minutos. Então, é bem rápido para começar a ver as montanhas. E, dependendo do piloto, você consegue entrar no cockpit. Então, essa experiência é sensacional. Eles usam as aeronaves que eles usam nos roteiros internos, né? Nos voos comerciais. Então, mas nesses voos eles usam apenas os assentos com janela. Claro. Então, você tem uma janela, você tem um mapa também com o nome de todas as montanhas e tem duas aeromoços que te explicam também as montanhas. Essa é a montanha que você está vendo, essa é a segunda, né, a quarta mais alta do mundo, né, até chegar no Monte Everest. E na volta, eles te oferecem uma taça de champanhe. E um diploma, então é uma coisa assim... que dá para guardar para sempre. Exatamente. Mas tem viajante também, né, um valor um pouco alto, né, esse voo. Para quem não tiver a possibilidade de fazer esse voo, vai para o Butão depois, né, faz Kathmandu do Butão de voo comercial, a gente recomenda de pegar os assentos ao lado esquerdo da aeronave, indo para o Butão, porque do lado esquerdo tem toda a cadeia de montanhas e dá para ver o Monte Everest também. Que bacana. E na volta você pega o assento do lado direito. Nossa, uma baita dica essa, hein? Exatamente. Aí a gente viu, né, a gente fez as duas experiências. Foi bem bacana. Então, no Nepal tem também uma deusa viva. É uma menina. Que você pode encontrar essa deusa viva em Patan, que é uma dessas antigas capitais, né, onde tem as praças dos palácios. Você encontra essa menina que tem entre 2 e 7, 8 anos. Então, é uma deusa viva. Por que entre? Porque, na verdade, eles têm um processo de seleção, né, para escolher essa deusa. Então, né, você pode falar, eu quero ser a deusa. Então, você entra no processo de seleção e depois, né, os jurados vão escolher. Depois, uma pessoa que tem 3 anos ou 5, e a gente não sabe quais são os critérios. Né? Até a família não sabe. É uma honra para a família, né, de ter uma deusa viva na família. Porém, para a menina, é um pouco complicado, porque ela ficou presa o tempo todo na casa. Ela não pode sair de casa. Ela recebe as pessoas, recebe os fiéis, recebe oferendas o tempo todo. E a gente fala que ela recebe ela recebe o espírito
dos deuses. Ela consegue ver o futuro, ela consegue curar as pessoas de várias doenças. Então é uma coisa um pouco, né, estranha, porque uma pessoa de 6 anos, 5 anos, e a partir do momento que ela tem uma primeira menstruação, ou se ela se machuca e sangrar, ela não é mais a deusa, porque a gente fala que o Deus, a deusa vai embora com o sangue, né? Então, também tem esse encontro que a gente consegue fazer no Nepal. Então, isso basicamente. E Butão, experiência no Butão? Então, a experiência no Butão, gente, é maravilhoso. Lá eles têm o esporte nacional, que é arco e flecha. Então, você vai numa casa de locais, onde tem um monte de roupas tradicionais, veste a roupa tradicional, então no momento durante o qual você dá muita risada com as pessoas, com os locais, você fica um pouco sem graça, né, de colocar essa roupa que é diferente, e depois você faz uma aula de arco e flecha, né, vestido de roupa tradicional, porque arco e flecha é esporte nacional. Então tem essa experiência que a gente pode fazer, que é bem bacana. Tem um momento da meditação no Ninho do Tigre, né? Eu falei, tem que fazer bem cedo. Tem também rafting. A gente fez um rafting bem tranquilo, em Punakha. Certo. Não tinha ninguém, né? Só tinha o guia, a gente no barco, só olhando para os pássaros, ouvindo a música do rio, né? Vendo as montanhas, a gente chega no Dzong, que é aquele monumento mais famoso, né, dessa cidade. Então, isso para mim foi um momento incrível. E também, como eu falei, né, você tem o rei e tem o monge, né, que representa o budismo. A gente pode fazer um encontro como um monge. Esse monge, a gente fala que ele é a reencarnação do Guru Rinpoche, que é a pessoa que trouxe o budismo tântrico para o país no século VIII. Então, a gente pode fazer um almoço em uma casa de locais com esse monge. Então, quando ele entra na sala de jantar, você percebe que tem... Então, a gente não sabe se é psicológico ou se ele de verdade tem alguma coisa diferente. A gente sente alguma coisa no ar de diferente. Então, isso tem essa experiência que a gente pode fazer. E tem também uma experiência aqui bem bacana, de encontrar com um antigo conselheiro do rei que implementou o índice da felicidade. Bacana. Então, ele conta todo o processo, né, de implementação do índice da felicidade. A gente sabe que a gente sempre se refere ao Butão como o país da felicidade, né? Então, ele conta toda a história, né, do desenvolvimento dessa felicidade no Butão. Que bacana. Nossa, realmente acaba sendo um destino de pura experiência, não? Exatamente. Experiência. E o que eu vejo, na verdade, deles dois é o fato de serem experiências que são muito enriquecedoras, né? Todas elas, seja do sentido espiritual, seja do sentido de você entender uma cultura tão diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Tão enriquecedora e o fato de você poder ajustar isso para diversos tipos de viajantes, né? De quem quer passar um período em spa, ou como você fez, relaxando no lago, né? Ou até para quem é uma pessoa muito mais ativa, que quer realmente fazer trekkings ou hikings, ou, né, fazer uma coisa com rafting. Então, você consegue, de repente, pegar períodos, né? Fazer um dia só de atividades, outros dias só de relaxamento. Então, é bastante diverso, né? Exatamente, e você volta diferente. Não tem como voltar do Nepal ou do Butão, né, da mesma forma. Você, né, o seu espírito é diferente quando você volta. Você volta mais relaxado e, né, é um lugar onde você consegue mudar a sua vida. Que bacana. Né, a sua visão da vida, de verdade. E são essas experiências, encontrar com as pessoas. A gente sempre recomenda, tem que falar para o passageiro, sai do hotel, vai passear nos campos de arroz, vai se perder assim, eu me perdi pessoalmente nos campos de arroz. E aí, são nesses momentos que você está sem um guia, você está sem um motorista, e você entra num jardim de um local, e você fica sem graça, porque nem uma propriedade privada, mas a pessoa te acolhe, você dá risada, você tenta falar com ela, e
né, essas pessoas são super abertas. Então, é um povo super acolhedor. Maravilha. Alexandre, nosso tempo está chegando ao fim, né? Mas eu agradeço. Passa rápido, gente. Mas eu agradeço imensamente ter vindo aqui para conversar com a gente, né? Eu agradeço a todos também que estiveram aqui com a gente. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Ouvindo, conversando aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais informações sobre algum dos pontos que a gente conversou aqui, podem ficar à vontade, podem mandar e-mail, mensagem aqui para a gente. Se a gente não souber, a gente vai consultar o Alexandre, especialista aqui, mas podem ficar à vontade, nós temos consultores aqui que viajaram para lá, que conhecem, então podem ficar à vontade para mandar aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada, Alexandre. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau, gente.